Oi, gente linda, como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo novo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Natália, moro aqui em Leiria, numa cidade de interior aqui de Portugal. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo para contar um pouquinho para vocês sobre as minhas experiências vivendo 1 ano e 4 meses aqui. E também os desafios, dificuldades, pontos positivos e a vida real, assim, de todos os sentimentos que eu tenho e as minhas opiniões também. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo e também eu vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo, que caso vocês queiram me acompanhar por lá também. Nós chegamos aqui em Portugal no dia 15 de junho de 2024, através do meu marido conseguiu uma oportunidade de emprego aqui por uma consultoria que presta serviços para essa empresa. Então eles cuidaram de toda a parte dos vistos, documentações, né, toda a parte mais burocrática, passagem e também cuidaram do lugar que a gente iria morar. Mas, um detalhe, eles cuidaram de tudo sim, mas pagaram, custearam toda a parte do meu marido. Então, a minha parte, nós que ficamos responsáveis mesmo por custear tudo. Então, tinha essa parte de organizada, mas é claro, tínhamos que também gastar com isso e, além de tudo, trazer também o dinheiro para cá. Nós sempre tivemos esse sonho de morar na Europa, de vivenciar, né, de ter essa experiência. Nós temos um objetivo final, então só de ter conseguido nessa conquista, de a gente ter conseguido vir para cá dessa forma foi muito boa. Foi uma experiência única, assim, e gratificante mesmo por essa oportunidade que ele teve. Então, nesse comecinho, a gente economizou muito, muito, muito. A gente foi morar em um T0, o que foi bom, assim, porque muitas pessoas, a gente vê muitos casos, né, de imigrantes que já tem que morar logo numa casa compartilhada. Então, só deles terem cuidado de todo esse processo, toda essa parte que é muito mais desafiadora, né, que passa por toda essa coisa da burocracia, que a gente sabe que tem que ter muita paciência aqui, porque as coisas demoram muito. E, inclusive, a gente ficou num período de uns 6 meses de espera, todo o processo acontecer, for aprovado tudo, o visto também que demorou pra caramba. O meu visto, no caso, é o de acompanhamento familiar e o do meu marido foi o visto de trabalho. Então, nesse período, como vocês imaginam, nós economizamos muito, muito, muito. A gente realmente comprava só o que era prioridade, só o básico mesmo, né? Principalmente no mercado ali, que é onde a gente acaba gastando mais todo mês, né? Andamos a pé até hoje, então nossa prioridade nunca foi vir e já comprar um carro. É claro que a gente tem muita vontade, mas não é a nossa prioridade, nem foi e nem é ainda no momento. No começo também a gente evitava muito andar de Uber, porque tudo que pudesse economizar, tudo que desse para economizar era melhor. E também como a gente estava numa localização muito boa, que era bem no centro de Leiria, ficava mais ou menos 15 minutos a pé. Tinha um mercado muito próximo, então assim, parece que eles realmente pensaram em tudo, sabe? Cuidaram de cada coisinha para justamente a gente não precisar passar por um caos assim muito grande logo no início. Mas aí no caso era só o meu marido trabalhando, então uma pessoa só trabalhando fica muito difícil, principalmente no começo. Porém, eu logo, né, de início fui atrás de empregos, sejam empregos que aparecessem, assim, a primeira coisa que aparecesse. E eu demorei, sabe quanto tempo pra arrumar emprego? Gente, tem até o vídeo aqui que eu gravei contando, mas eu demorei 7 meses pra conseguir um trabalho aqui. E pra mim, né, na minha visão, foi muito difícil, foi muito demorado, eu não esperava que ia ser muito demorado assim. Eu achei, confesso pra vocês, que foi um pouco frustrante porque eu achei que eu ia arrumar logo, mas não foi bem assim, né? Por isso que cada um tem uma experiência diferente e a minha experiência foi essa. Demorei 7 meses pra conseguir, mandava pra tudo, só que quando eu consegui a oportunidade, dava certo a entrevista, tudo, na hora de preencher a vaga, eles perguntavam se eu tinha o documento, eu não tinha o documento, que o principal para aquele momento era o NIS, e o NIS, basicamente, você só consegue ter ele se você tiver um contrato de trabalho. Então, eu ia na Segurança Social, pedia para fazer o NIS, só que eu não tinha o contrato de trabalho, e eles falavam que eu precisava ter o contrato de trabalho. Só que aí, como que eu ia entrar
numa empresa, sendo que eu precisava ter o número do NIS. E só dá um NIS se você tiver o contrato de trabalho, então, sabe, é até confuso, mas não fazia muito sentido pra mim. E acabava que não dava certo, então foi bem frustrante, assim, no começo por conta disso. E a gente, obviamente, como vocês imaginam, não tínhamos o título de residência ainda, porque tínhamos acabado de chegar. E, inclusive, o título de residência, graças a Deus, quem cuidou pra gente também, da minha parte, foi pago, né, como eu falei pra vocês, eles custearam a parte do Caio, mas o Caio e eu conseguimos tirar o título de residência em dezembro de 2024, quer dizer, fomos, né, pra fazer, dar o procedimento nisso, o processo, tudo, da entrada, mas isso também já é um outro assunto. E então eu não tinha o título de residência ainda, não tinha nada. A única coisa de documento que eu tinha era o visto para estar legal aqui em Portugal e também o NIF. O NIF dá para tirar tranquilamente, não foi burocrático assim. Foi a própria advogada que já trouxe o número pra gente certinho, que é tipo como se fosse o nosso CPF aí do Brasil. Então, o NIS era o essencial para eu conseguir um emprego. E eu demorei 7 meses para conseguir. Mas aí, finalmente, né, consegui o emprego. E Deus é tão bom, Ele faz as coisas tão assim, como tem que ser pra nossa vida, sabe? Ele abençoa tanto a gente, guia nossos caminhos, que eu consegui ainda um emprego na minha área. Porque assim, eu sempre mandava pra outras coisas, no shopping, mandava muito no shopping, tudo. Operadora de loja, várias coisas. Mas eu também mandava na esperança de conseguir algo na minha área ainda. Então foi assim, algo, eu sou extremamente grata por ter conseguido essa oportunidade. Eu comecei nessa empresa em janeiro de 2025, janeiro, né, desse ano. Então foram 7 meses, né, desde 2024, desde quando a gente chegou até conseguir esse emprego. E aí as coisas foram melhorando aos pouquinhos, né, porque aí já são 2 pessoas trabalhando e faz muita diferença 2 pessoas trabalhando. A gente sabe que o salário aqui não é bom, né, vamos ser sinceros. Então, 2 pessoas trabalhando com certeza ajuda muito mais a conseguir manter as coisas dentro de casa. E conforme foi passando o tempo, a gente foi querendo, né, um espaço maior, então a gente foi buscar por morar num T1, que é onde a gente tá aqui atualmente. A gente ama muito esse lugar. E a gente tem muito carinho, eu tenho até o vídeo aqui que eu trouxe pra vocês do T0 que a gente morava. Eu tenho muito carinho mesmo pelo lugar que a gente morava. Foi assim, extremamente importante a gente ter passado por aquilo para entender algumas coisas, para crescer e amadurecer e começar também a valorizar as coisas simples, porque às vezes quando a gente tem tudo, a gente precisa passar por alguma dificuldade para entender e valorizar mais as coisas, né, da vida. Então isso foi muito bom, esse processo por um lado foi muito bom pra gente ter esse aprendizado, né, e esse crescimento também internamente. Aí a gente veio para esse T1 que estamos, conforme foram passando os meses, né, a gente foi atrás de ver os arrendamentos. Sempre a gente ficou vendo, né, os arrendamentos para ter uma ideia até de valores e realmente aqui estão bem caros mesmo os arrendamentos. Acredito que pelo mundo todo, né, tudo subiu muito o preço das coisas, então realmente, assim, esse lugar parece que... E eu vou falar pra vocês que esse lugar que a gente tá, vocês acreditam que foi o primeiro que a gente foi visitar. Então, a gente identificou logo de cara mesmo com essa casa. E a gente tinha até uma faixa, né, de mais ou menos quanto que a gente podia pagar por mês. Então, mais do que o que a gente paga aqui, a gente não ia conseguir. Então, esse aqui deu tudo certinho. A dona daqui também foi muito bacana com a gente. Nossa, excepcional. Então parece que tudo era pra ser, sabe? Eu acredito muito nisso. Quando é pra acontecer, é a hora certa, tudo. Então foi tudo se alinhando, se encaixando aos poucos, sabe? Então foi só quando a gente realmente se mudou pra cá que a gente começou a sentir um pouco mais a energia, né, de que aqui era o nosso lar, montando as coisinhas do jeito que a gente sempre quis, do jeito que a gente sempre sonhou, fazendo uma simples decoração que já dá uma outra cara, uma vida, né, pra casa. E assim, nós compramos
tudo, 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 tudo. Até hoje a gente ainda não comprou tudo, né? Aos pouquinhos. Então sempre vai faltando alguma coisa e a gente vai colocando o que é prioridade, o que não é prioridade naquele momento. Então, realmente assim, foi... a gente quando veio pra cá só tinha um colchão e um sonho. As primeiras semanas nós dormimos no colchão só, a casa toda vazia, fazia até aquele eco, né? Então a gente demorou muito pra comprar a nossa primeira TV, o nosso sofá, tudo que vocês imaginam, né? Assim, foi muito bom porque a casa já, a cozinha era toda mobiliada, o banheiro também, então facilitou muito, porque se tivesse que também fazer isso ia ficar muito mais caro e ia demorar muito mais ainda pra conseguir comprar essas outras coisas. Mas é assim mesmo, né? Faz parte e aos pouquinhos as coisas vão dando certo, conforme a gente vai trabalhando, vai estudando, vai dando o nosso melhor, né? Conforme as batalhas e lutas diárias que nós vamos enfrentando no dia a dia, as coisas vão fluindo. Agora eu quero falar um ponto também em relação ao transporte público, como eu me sinto aqui em Leiria, porque eu já cheguei a conhecer outras cidades aqui de Portugal, por exemplo, Lisboa, que a gente sabe que Lisboa tem metrô, tem, enfim, vários transportes públicos a todo momento, a qualquer minuto que você precisa dar para ser utilizado, que é muito mais prático e o que exige menos você ali precisar ter um carro, né, por estar à disposição a qualquer momento, a qualquer hora. E aqui eu já senti muita falta disso, confesso para vocês. O transporte público aqui é o ônibus, né, no caso. E o ônibus aqui é ótimo, assim, em relação à qualidade, a estrutura dele por dentro, tem até ar-condicionado. Eu fiquei assim, né, pra mim isso é grande coisa, porque de onde eu vim não tinha nada disso. Então, é muito bom, porém, em relação a tempo, ao horário que ele passa, é o que frustra, porque ele passa basicamente de 40 a 40 minutos. O próximo você tem que esperar, ou seja, você tem que pegar... No meu caso, eu ia pro trabalho de ônibus, então eu entrava às 9h30, então eu tinha que pegar o horário das 8, 7h30, se eu não me engano. Então eu ficava um bom tempo dentro do ônibus, um bom tempo mesmo, parecia até uma viagem de tanta volta que ele fazia na cidade. E assim, tudo bem, isso faz parte da vida do trabalhador, né? Mas é complicado, porque aí, às vezes, né, eu ia de Uber, e demorava, tipo, 10 minutinhos daqui da minha casa até o trabalho. Então, você via que realmente o carro, querendo ou não, ele te traz, né, essa paz de você poder ir tranquilamente, essa liberdade, né, de não ter que ficar esperando. E, enfim, faz parte, mas o ônibus aqui é uma das coisas que realmente acabam me frustrando um pouquinho por conta dessa demora mesmo, né, dele passar tudo, mas faz parte, né, como eu falei pra vocês, era a única forma que dava, mas eu tenho muita vontade, confesso pra vocês, ainda de morar num lugar que tenha metrô, que tenha à disposição, sabe, uma cidade grande que ainda não te permite mais isso, né, por ser uma cidade mais calma, mais tranquila aqui. Não tem isso, né? Não é uma cidade tão grande, então isso, tem que ter paciência mesmo. E agora eu vou falar um pouco sobre a diferença de ritmo. Eu senti muito vindo morar aqui. Então, uma cidade que não é tão grande, é uma cidade que é muito mais calma, leve, tranquila todos os dias, é uma paz assim absurda. E não tem tanto movimento, né? Não tem tanto trânsito como em cidades grandes, cidades maiores. E querendo ou não, no Brasil a gente acaba vivendo muito na pressa, né? Na correria das coisas, da rotina, enfim, aquele caos. E aqui foi um pouco difícil de adaptar no começo porque é tudo muito calmo até demais. E às vezes até irrita de tão calmo que é, sabe? Então, para as pessoas que são mais assim, enérgicas, que quer, sabe? Tudo tem mania de fazer tudo na correria, é muito difícil essa adaptação. Então, confesso que isso me chocou um pouco. E o que eu gosto muito aqui da cidade é que eles priorizam muito fazer
eventos culturais, exposições, shows, para uma forma de entreter mais as pessoas, né, e valorizar a cultura em si. Então é muito legal, porque a cada evento que acontece, eles fazem basicamente uma programação toda que ocorre durante todo o ano, de janeiro até dezembro, então a gente consegue ver tudo o que vai acontecer, se programar para ir. Geralmente acontece tudo pelo centro histórico de Leiria mesmo, a maioria dos eventos. E é bom que a gente vai conhecendo assim aos pouquinhos mais a história do lugar, as coisas que tem para fazer. Então assim, aqui por ser uma cidade de interior, tem muita coisa para fazer sim. Tem os eventos, inclusive agora nesse fim de semana vai ter um que é de doce, só doces, prove doceria, alguma coisa assim, não lembro agora, doceleria, enfim. Vai ter esse evento, teve o evento em agosto, se eu não me engano, agosto ou julho, da feira medieval. Enfim, tem muita coisa legal que acontece durante todo o ano, então dá para se programar para ir. Tem também os parques que são lindíssimos, que dá para fazer piquenique. Tem as praias também próximas aqui, enfim, do distrito de Leiria. Enfim, tem coisa para fazer sim, tem shopping, tem cafeteria, tem restaurante, e eu sou uma pessoa que gosta muito de conhecer lugares novos, então para mim aqui é o lugar ideal. Uma das coisas que eu aprendi muito morando aqui também é ser mais independente, saber me colocar, me posicionar mais, me impor para ser valorizada, para ser respeitada. Isso em qualquer lugar. A gente precisa ter isso dentro de nós e entender os nossos próprios valores, entender que a gente precisa se priorizar, precisa também se colocar em primeiro lugar. E aqui é você que vai ter que se virar, fazer as coisas por você mesmo, você vindo com alguém ou não, você que vai ter que cuidar de tudo, vai ter que resolver os seus problemas, vai ter que ir atrás das coisas, arrumar emprego, enfim, vai ter que dar os pulos e não vai ter aquela rede de apoio naquele momento que você precisa. Enfim, a saudade da família, que é óbvio, né, eu nem vou falar que é assim, quando eu já pensei, né, no caso, eu penso em desistir, é sempre pensando na minha família, sempre pensando que como está sendo as coisas lá, né, deixar tudo para trás, aquele sentimento de culpa que às vezes a gente tem, que a gente carrega, parece que a gente não aproveitou o suficiente quando ainda estava lá, mas na verdade é só um sentimento que a gente carrega dentro da gente, e que é a saudade, né? Não tem jeito. E principalmente eu que sou uma pessoa que sempre foi muito família, unida, uma relação muito boa com os meus pais, principalmente. Então foi e é ainda muito difícil. Agora, como eu comentei com vocês, é muito complicado em relação à oportunidade de emprego aqui. Já foi muito difícil eu conseguir o trabalho, como eu falei pra vocês, esperei 7 meses para conseguir, para dar certo realmente, por conta dos documentos, mas ao mesmo tempo é difícil para você conseguir fazer uma simples entrevista. Eu, até quando no período que eu estava mandando para tudo, mesmo antes de saber que eu não tinha documento nem nada, já foi difícil conseguir uma ligação ou conseguir por e-mail, quando eles geralmente ligam mais, né, quando você vai pra você fazer uma entrevista, que eles fazem muito à base da ligação, as coisas, não é tanto por WhatsApp quanto no Brasil, né, ou por e-mail, é mais por ligação mesmo. Enfim, eu não tinha tanto, né, não tinha tanto, assim, não encontrava, assim, por mais que eu mandasse os que eu encontrava, era muito difícil eu ter esse retorno. Eram poucos retornos mesmo que eu tinha. E eu sinto até hoje que enfrenta muito isso aqui, né? Então, para conseguir um trabalho, principalmente para quem quer trabalhar na área, acaba sendo muito mais difícil por conta disso. A gente acaba realmente encontrando vagas, muito mais vagas em Lisboa, por exemplo, né? Que lá é uma cidade muito grande, então tem mais oportunidades no mercado de trabalho, ou enfim, outras cidades grandes. No Porto também eu encontro bastante, pelo que eu vejo. Então, assim, tem as coisas positivas, coisas negativas, né? Pequenas coisas que, querendo ou não, o trabalho é essencial, então, pra mim, isso é um ponto bem complicado.
Será então que realmente valeu a pena vir morar aqui em Portugal? Então eu digo pra vocês que sim, eu não me arrependo da gente ter vindo. Muito pelo contrário, eu acho que a vida é para se arriscar, é pra gente correr o risco, é pra gente poder amadurecer e de alguma forma crescer e de alguma forma aprender com aquilo. E a gente aprende e descobre todos os dias coisas novas e diferentes aqui nesse processo de imigração. Então a gente tem que entender que tudo tem o seu tempo, tudo tem a hora certa para acontecer as coisas, a gente tem que viver o processo mesmo, faz parte da vida isso. Vão ter dias bons, vão ter dias ruins, mas eu não me arrependo de forma alguma de ter vindo. Valeu muito a pena, sim, viver essa experiência, estar vivendo esse sonho e, afinal, trabalhando e estudando muito para ir em busca do nosso objetivo final. É preciso muito ter paciência, só para vocês terem uma ideia. O nosso título de residência, graças a Deus, chegou, já estamos com ele e tudo. Mas foi um prazo que eles deram de 90 dias, porém, o nosso demorou 8 meses para chegar. Tem pessoas que demoram mais, tem pessoas que demoram menos, tem pessoas que chegam muito rápido. É super aleatório, a gente não tem como saber, não tem um código de rastreamento para você saber o processo, né, do seu cartão, então você não consegue conferir, eles não avisam, é muito complicado. Então, nesse período você fica até com uma certa insegurança, né, de saber se realmente está tudo bem com o seu documento, se ele se perdeu no meio do caminho, se chegou a dar entrada nele, né, se realmente foi concluído, enfim. Então é muito complicado, você fica nessa dúvida, nessa incerteza. O nosso documento, a gente deu entrada, como eu falei pra vocês, fomos lá pra preencher tudo certinho em dezembro de 19 de dezembro de 2024, que foi a advogada, inclusive, da consultoria, né, da empresa do meu marido que cuidou pra gente. Aí eles dão o prazo de 90 dias para ser entregue no nosso endereço mesmo, porém o nosso demorou muito mais, então era para ter chego em maio, se eu não me engano, mais ou menos, e não chegou. Chegou em agosto, setembro agora, não lembro. Enfim, foi agora praticamente. E quando chegou, gente, foi uma vitória, uma alegria, sério, porque te dá uma segurança maior, né? Fora que você realmente pode viajar, pode fazer as coisas, né? Se você tem vontade mais pra frente, consegue um bom emprego, consegue mais oportunidades sem ter aquela angústia, né? Aquela frustração de, ai, se não der certo o trabalho, a entrevista agora, por conta do documento. Então, é só paz após isso aí acontecer. Então tem sido uma experiência enriquecedora, transformadora por dentro e por fora. E também eu mudei muito durante esse período. Eu tinha pensamentos que hoje eu não tenho mais e foi para melhor. Então a gente vai evoluindo, né, como pessoa, e isso é muito bom, querendo ou não, a gente está em constante evolução, né? Então eu acredito que o arrependimento de não tentar dói muito mais do que o medo da gente recomeçar a vida. Então, hoje eu não tenho medo, assim, de recomeçar do novo, porque acho que é uma coisa muito corajosa a gente deixar as pessoas que a gente ama, deixar o país de onde a gente veio para tentar melhorar na vida, para tentar viver realmente uma experiência única e nova. Então, é isso, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada mesmo por assistirem até aqui. Deixe nos comentários o que vocês acharam também, contando a experiência de vocês, quero saber. Vou deixar também as minhas redes sociais aqui, caso vocês queiram me acompanhar por lá. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, tá bom? E um beijo e até o próximo vídeo.